Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula. Bom, na nossa aula de geografia de hoje a gente vai falar um pouco sobre o continente americano, certo? Principalmente sobre as suas condições naturais. Então vamos começar? Vem comigo. Vamos lá. A América e as suas condições naturais. Especificamente, vamos falar do relevo americano, né? A gente sabe que o continente americano ele é o segundo maior continente do mundo, certo? Então ele passa por diversas zonas climáticas, o que ocasiona uma série de tipos de biomas, vegetação, flora, fauna. Tá, professora, mas em relação ao relevo? Bom, em relação ao relevo, podemos enquadrar o relevo americano em algumas classes, certo? Temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Algumas formações mais recentes e outras formações mais antigas, os maciços antigos, certo? Então, vamos lá. As montanhas, bom, basicamente são formações mais recentes, certo? Elas estão se formando pela movimentação das placas tectônicas, certo? Onde há um soerguimento em determinadas áreas, né, através do processo de subducção, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, vou explicar para vocês como se deu o processo de formação da Cordilheira dos Andes, tá? Que é o acidente geográfico, geomorfológico mais importante, podemos dizer assim, da América do Sul. Então é importante que a gente saiba como aconteceu essa formação, certo? Aí nós temos as planícies e as depressões, que são formações mais recentes. Podemos citar, por exemplo, a costa, o litoral brasileiro, né, como um exemplo. Algumas planícies, como do rio Mississippi, nos Estados Unidos, certo? Em que já houve o desgaste, certo? E está em formação, tá? Através dos depósitos de sedimentos que são realizados nessas áreas, certo? Aí nós temos os planaltos, que são os maciços antigos, né? Que já estão passando por um processo de desgaste, como é o caso dos planaltos localizados na Guiana, nas Guianas francesas, certo? E nós temos também as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, certo? O relevo ele é formado através de dois agentes, que são os internos e os externos. Os internos é tudo aquilo que acontece, certo? Internamente à crosta terrestre, ou seja, a movimentação do magma, né? O vulcanismo, que de certa forma, quando a lava ela é expelida, ela dá formação sim a diversos outros tipos de relevo, certo? Relevos e rochas. Bom, temos também os processos de movimentação da crosta terrestre, como é o caso de terremotos, certo? Então, tudo que, de certa forma, interfere na formação do relevo, que venha do interior da Terra, é considerado um agente interno. Já esses agentes externos seriam o quê? Seriam a ação dos ventos, das chuvas, a ação do homem, né, que é a ação antrópica. Então, tudo que externamente contribui para a formação do relevo é considerado um agente externo, certo? Então, a atuação do homem, a erosão eólica, a erosão hídrica, né, pela força da chuva, qualquer alteração que seja feita na superfície que venha contribuir para a formação e para a modificação do relevo é considerado um agente, certo? Como se deu a formação da Cordilheira dos Andes? Através do processo de subducção, porque o Brasil se encontra, né, o Brasil e toda a América do Sul na placa sul-americana, que está indo de encontro à placa euroasiática. Então, a Cordilheira dos Andes, né, ela está passando por esse processo de enrugamento e soerguimento. Por isso é considerado, inclusive, até uma formação recente. Certo, gente? Então, meus amores, por hoje é só.
Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima, tá certo? Tchau!